Queridos amigos, estamos juntos novamente nessa empreitada de avançar um pouco numa compreensão mais profunda e elevada dos grandes fenômenos que norteiam as nossas vidas e o nosso mundo. Estamos aqui discutindo a obra A Física do Espírito. Hoje nós vamos conversar sobre a sexta parte desta obra, que se compõe de 7. Então, já estamos partindo para as 2 últimas partes de nosso trabalho, num capítulo intitulado Borbulhaço Cósmico. Nós estamos estudando a física do espírito sob as lentes de uma espiritualidade muito especial para nós, que é a espiritualidade de Pietro Baldi. Então, nós estamos perpassando as informações da nossa física moderna, da cosmologia, procurando compreendê-los sob a revelação, a importante revelação que o Baldi nos proporcionou. Hoje é dia 17 de agosto de 2022. Exatamente amanhã, 18 de agosto, é aniversário de nascimento do nosso Baldi. Bem, mas vamos fazer uns breves comentários deste capítulo, Borbulhaço Cósmico. O que nós queremos dizer com esse intrigante título, né? Que borbulhaço é esse? Nós vamos, na verdade, comentar uma teoria nova, uma teoria que pretende ser uma teoria de campo unificado. E essa teoria ela nos traz algo bastante interessante, né? Que é a gravidade quântica em loop, abreviadamente GQL, né? Gravidade quântica em loop. E nós vamos extrair deste pensamento moderno algumas lições interessantes que corroboram as revelações de Ubaldi. A revelação de Ubaldi nos ajuda a aclará-las, né? E curioso como que elas são extremamente coincidentes com o que temos aprendido de Pietro Baldi. Bem, nós sabemos que existem 2 teorias fundamentais que tentam explicar a nossa realidade, né? Uma é a relatividade de Einstein, que ela se aplica à realidade macroscópica, e o outro é a física quântica, que tenta explicar as bases do nosso universo na sua realidade ultramicroscópica. Esses 2 grandes pensamentos, a relatividade de Einstein e a física quântica, embora sejam pertinentes a uma única realidade, que é o nosso universo, elas não se entendem até hoje. Elas nos falam de princípios e fundamentos e postulados que não se coadunam. Mas as 2 são coerentes e são indispensáveis para explicarmos os fenômenos que nos rodeiam. Por exemplo, se a teoria da relatividade de Einstein não fosse verdadeira, o universo seria um imenso buraco negro, porque toda a matéria existente no universo iria desmoronar sobre si mesma, né? Gerando um imenso buraco negro, onde seria impossível existir qualquer matéria estruturada. Se a física quântica também não correspondesse à realidade, o elétron cairia no núcleo e o átomo seria uma entidade inviável. A matéria não existiria tal qual ela está presente, e da mesma forma,
a realidade cósmica seria muito diferente e não seria tal qual nós a observamos. Então, esses dois corpos teóricos são coerentes para explicar a realidade que nós vivemos. E os grandes pensadores que lidam com as expressões matemáticas dessas duas grandes teorias estão ávidos, né, desde que elas surgiram, estão ávidos para uni-las na chamada teoria de campo unificado, que é um pensamento unitário que funde esses dois corpos poderosos em um só, e que foi um grande anseio do Einstein. O Einstein passou toda a sua existência procurando a teoria de campo unificado, né? O Stephen Hawking também, né? Tinha este sonho de conseguir uma formulação matemática que unisse esses dois corpos teóricos, tornando assim coerente a realidade em que nós existimos, porque parece existir uma grande coerência entre a realidade macroscópica e a microscópica. Algo que desmente também as 7 leis do hermetismo, do antigo hermetismo, que vem lá de Alexandria, do Antigo Egito, né, de Hermes Trismegisto, né? E as leis do hermetismo apregoavam em um dos seus axiomas que o macro e o micro são uma só, né? Assim é o micro, assim é o macrocosmo, né? Ou seja, esse fundamento dizia que existia uma inteira equivalência entre as leis que regem o macrocosmo e as leis que regem o microcosmo. Mas esse princípio hermético parece ser desmentido na atualidade, porque as leis da física quântica não são compatíveis com as leis da relatividade de Einstein, né? Que regem o universo macroscópico e o primeiro rege o universo microscópico, né? Mas as leis universais têm uma fonte única: a mente divina, a consciência cósmica. Então, elas deveriam retratar uma mesma mecânica de funcionamento. Por que que não é assim? Nós não sabemos se os grandes pensadores que existem na atualidade, que ainda existirão no futuro, se eles conseguirão fazer essa perfeita fusão dessas duas realidades. Mas, de qualquer forma, com o balde, nós estamos cientes que nós vivemos numa realidade mista, onde se entrechocam dois corpos de leis: as leis do sistema, que são as leis genuinamente divinas, e as leis do antissistema, as leis do Aécio, as leis que regem o universo espaço-tempo e que, pela necessidade de ordenarem fenômenos que não são originariamente divinos, essas leis sofrem uma adaptação. E há uma certa aparente incoerência entre esses dois grandes corpos legislativos: as leis que regem os fenômenos do antissistema e as leis desconhecidas por nós que regem a realidade divina. Mas, com certeza, não temos outro caminho senão admitir uma unicidade de todas as leis universais. E, com certeza, no futuro, nós teremos uma compreensão exata de como se dá este encontro entre todas essas mecânicas, né? A mecânica divina, que faz funcionar o todo, a mecânica relativista, que faz funcionar a macro-realidade, e a mecânica quântica, que faz funcionar a micro-realidade, né? Os pensadores, buscando essa unificação, nos anos de 1960, criaram a famosa teoria das cordas, que é uma teoria que tenta unificar essas duas mecânicas de funcionamento, né? Uma teoria belíssima, né? Que compara, então, os elementos últimos
da realidade intraatômica, a laços, né, a cordas unidimensionais, mas, no entanto, essa teoria ela penetrou num labirinto de uma matemática altamente complexa e ainda não conseguiu obter uma comprovação da sua veracidade. Então, embora tenha havido um grande entusiasmo, né, nos anos de 1970, 1980, até beirando o ano 2000, né, com a teoria das cordas, houve um certo arrefecimento dessa teoria na atualidade, porque ela acabou ofendendo a navalha de Ockham. Vocês lembram da navalha de Ockham? É um princípio filosófico muito interessante que nos ensina que a verdade é simples, que nós devemos procurar a verdade na maior simplicidade possível de explicações para o funcionamento universal. Então, quando as coisas se complicam demais, é bem provável que nós estamos nos distanciando da verdade, porque o pensamento divino prima pela inteligência, pela beleza, pela harmonia, pela simetria e pela simplicidade. Então, quando temos duas verdades, dois enunciados, um é extremamente complexo, o outro é simples, e falam de uma mesma realidade, o simples está mais próximo de ser verdadeiro, né? Esse é o que diz esse princípio filosófico antigo, né? Isso vem lá do século XV, né? Bem, então, em decorrência dessa falta de uma solução para uma coerência entre os dois corpos doutrinários, a mecânica relativista e a mecânica quântica, é que os pensadores se investiram em outras propostas, e uma delas é a gravidade quântica em loop. Loop, naturalmente, é um termo em inglês, né, que significa laço, significa aro, significa também todo o movimento de mergulho, por exemplo, um avião, né, quando ele faz um mergulho e sobe, ele realiza um looping, né? Então, o loop é esse movimento circular, né, em forma de um laço. Então, a gravidade quântica em loop pretende demonstrar uma unificação entre essas duas mecânicas, lançando uma compreensão básica, extremamente simples, né? E até bela pela sua simplicidade, né? Ela pregou que o campo gravitacional, que é a estrutura do cosmos, é o oceano onde todos os fenômenos cósmicos estão mergulhados e que compõem a própria estrutura do espaço. Ela propõe que esse campo gravitacional, na sua mais estreita intimidade, está formado por diminutos laços da dimensão da escala de Planck, que é 10 elevado a menos 33 centímetros. É uma dimensão inimaginável, é ultra reduzida essa dimensão. Mas lá, nessa mínima dimensão possível, que marca o limite inferior do nosso universo, e nós já conversamos sobre isso, nesta ínfima dimensão, nós nos depararíamos com estruturas em forma de laço, indivisíveis. Não teríamos mais como dividir essa última estrutura, que seriam, então, os grânulos do espaço. Essa é uma ideia antiga, não é uma ideia nova. Ela surgiu, na verdade, na década de 1930. Ela propunha, inclusive, a existência de uma partícula, o graviton, que seria, então, responsável por veicular, transmitir a força gravitacional, né? Seria uma partícula de spin 2, sem massa, estável, que viajaria à velocidade da luz, e ainda não foi observado, porque o graviton, né, a força gravitacional granular, né, o quantum da força gravitacional, é extremamente fraca, é a força mais fraca que existe
no universo. Ela é mais fraca do que as forças nucleares, naturalmente, né? A, a força forte, a força fraca, e também mais fraca do que a eletromagnética, por exemplo. A força gravitacional não é capaz de vencer a atração de um ímã, né? O ímã é muito mais forte do que a força gravitacional. Mas essa ideia básica, ela evoluiu nos anos de 1960 com os esforços do físico John Wheeler, porque ele começou a elaborar as primeiras fórmulas matemáticas, né, que expressavam a concepção desse diminuto grânulo de espaço, né? E, em base a esses estudos, se chegou a algumas conclusões muito interessantes. Deduz-se, né? Olha que é uma dedução matemática, porque é impossível visualizar essa realidade. Não há instrumento algum que alcance, né, essas ínfimas dimensões, os grânulos de espaço, né? Então, segundo esse pensamento, o espaço deixou de ser uma estrutura homogênea, contínua, tal qual propunha a relatividade geral de Einstein, né? Que propunha o espaço como uma entidade elástica contínua, né? E passa a encarar, então, o espaço gravitacional como uma entidade granulada, quantizada, como deveria ser, né? Porque nesse universo, como nós já conversamos, a substância divina se fragmentou na poeira quântica, se pulverizou nos diminutos grânulos. Então, esses grânulos formam toda a nossa realidade. Já falamos sobre isso, né? Evidentemente. Portanto, é natural que nós concebamos também o espaço que nos envolve, essa moldura espacial de todo o universo do espaço-tempo, né? Também granulado, formado por diminutos laços ou bolhas, né? São chamados laços vistos assim, né, no plano, mas no volume são bolhas, como se fossem diminutas bolhas de sabão, unidas, né? Formando assim uma espuma, uma entidade espumosa que se chama espuma de espaço ou espuma de spin, que formaria, então, o tecido espacial em que estamos imersos. O espaço, então, estaria formado por diminutas borbulhas. Daí vem o borbulhaço, né? O espaço, então, está subdividido nesse borbulhaço, né? Nesses diminutos borbulhas, nessas diminutas bolhas. E como esse pequeníssimo espaço, né, na dimensão de 10 a menos 33 centímetros, a menor estrutura espacial existente no nosso universo, como ela está subordinada aos postulados quânticos, ela se submete ao princípio da incerteza, que faz com que ela se torne frenética, ela se torne efervescente, produzindo, então, um contínuo borbulhar fenomênico. Daí o termo borbulhaço cósmico. Esse espaço, então, ele está agitadíssimo, como uma água em fervura, né? Com as suas borbulhas constantemente se movendo, né? Assim é o espaço, então. O espaço seria esse borbulhar microscópico, extremamente efervescente, extremamente agitado. E cada borbulha desta, né? Cada gomozinho, cada globozinho deste diminutinho, né? Cada bolhazinha desta, teria a mesma estrutura de um buraco negro. Exatamente a mesma estrutura de um diminuto buraco negro, né, do ponto de vista conceitual e matemático. Formariam, então, pequenos redemoinhos, pequenos vórtices, cerceados na fronteira da escala de Planck. Então, esse seria, né, a concepção do fim do nosso universo, o fim do mundo. O mundo acaba aí, né, na sua dimensão microscópica, né? Aí nós concebemos o fim do nosso universo.
É uma ideia, para mim, interessantíssima. Eu acho muito bacana começar a imaginar isso, né? Aí acaba o universo, então o espaço tem fim. O nosso universo acaba nessa ultradimensão, né? E aí, nessa dimensão reduzidíssima, é que nós vamos encontrar, então, essas borbulhas, né? Que podem ser visualizadas somente pelas equações matemáticas, né? E nesse teatro fenomênico ultramicroscópico é que existem esses laços quânticos, né? Essas bolhas quânticas, e faz com que inexista o vazio, porque essas bolhazinhas em loop, né? Esses laçozinhos, essas borbulhazinhas, estão impregnadas de forças criativas, de potências que não se sabe de onde vêm, né? A física não tem como explicar como é possível existir algo nessas borbulhas, né? Que potência energética é essa? De onde vem essa energia que lhe dá esse frenesi, esse constante movimento? Que energia é essa? Porque isso é uma energia, né? Isso faz do espaço uma entidade viva, frenética, né? Extremamente dinâmica, e nós não somos capazes de responder que energia é essa. É claro que essa energia advém da potência inserida na substância, a potência divina inserida na substância, no hálito divino que tudo sustenta, né? Aí está a explicação dessa força, dessa energia, a energia do vazio, a energia do vácuo, com a sua capacidade criativa, ela advém, então, evidentemente não tem outra fonte, né? Advém do primeiro motor, né? O primeiro motor do universo, né? Na linguagem de Aristóteles, né? Advém, então, da divindade. Não há a mínima razão, né, para admitirmos uma outra origem para essa força, né? Mas essa ideia, né, desse borbulhar cósmico, dessa espuma de spin, esta ideia ela traz duas consequências fundamentais que interessam para nós e que vale a pena nós comentarmos, né? A primeira é o que nós já comentamos, a finitude do cosmos. O cosmos é uma entidade finita, pelo menos nos seus limites, microscópico, né? Então, isso dá uma certa coerência e dá um certo limite para a nossa realidade, porque nós nos deparamos com a fronteira inferior do universo. E já explicamos já também que nós estamos interpretando isso como a misericórdia divina, como a mão da lei que amparou a queda do espírito, porque se não houvesse esse limite inferior, a queda seria um mergulho numa singularidade infinita, tal qual prevista pela relatividade de Einstein. Existiria uma queda para todo sempre, uma queda que jamais terminaria, porque ela penetraria no infinito negativo, um infinito sem fundo. Já imaginaram um negócio desse? Nós cairíamos num infinito sem fundo e cairíamos para sempre, para toda a eternidade. Aí sim, porque, né, estaremos no universo do espaço-tempo para toda a eternidade, caindo, 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 caindo para todo sempre. Que coisa horrorosa que seria! Seria a nossa morte, seria a desintegração da substância, seria a destituição da nossa individuação, a morte do eu. Mas Deus não quis a morte do pecador. Então, a lei amparou. A lei misericordiosa amparou a queda para que ela encontrasse um fim. E a lei disse, você pode cair até 10 a menos 33 centímetros. Viu, meu filho? Até aí você cai. Depois não, porque senão você vai morrer. Tá bem?
Então, essa teoria traz uma outra grande e importante consequência. Essa outra grande importância consequência é o rebote das forças que se embatumaram nesta dimensão. Então, se houve um anteparo, este anteparo vai produzir o quê? Um ricochete. Um ricochete das forças. Olha que coisa importantíssima, um rebote. E não é que os estudiosos da gravidade quântica em loop identificaram, né, pelos estudos matemáticos, a presença desse rebote. Isso não é extraordinário? Nós não deveríamos ficar sorrindo diante dessa concepção moderna, concepção matemática? Sim, deveria sorrir. Há um rebote, olha que interessante. O mesmo rebote que existe no fundo do buraco negro, e nós já falamos sobre ele. E esse rebote, então, vai explicar muitas coisas para nós. Esse rebote corresponde a um pulo, a um salto. Foi chamado, então, Big Bounce. E nós vamos conversar com mais detalhes sobre o Big Bounce, né? Que surge, então, dessas concepções matemáticas. Que coisa fantástica! Eu acho extraordinário isso, o homem, com o uso das ferramentas da sua razão, as ferramentas matemáticas, divisar uma realidade. É muito bacana, isso é extraordinário. Né? Então, nós aplaudimos esses pensadores que chegaram a essas concepções. Né? É extremamente interessante isso. Né? E esse rebote ele foi indicado por um princípio muito simples. Né? Em 1967, um físico chamado Bryce de White, ele resolveu estudar o universo como se o universo fosse uma onda quântica, uma imensa onda cósmica que foi gerada a partir do Big Bang. Então, no momento em que ocorreu o Big Bang, houve uma reverberação de uma onda poderosíssima que criou toda a nossa realidade, e estudando essa onda com equações da física quântica, é que se compreendeu a existência desse rebote. Né? Essa descomunal ondulação quântica, ela se quebrou no mar de espumas espaciais, fragmentou-se em nuvens de probabilidades que permitiram o colapso de partículas que geraram amontoados atômicos que propiciaram a formação, né, das galáxias, das estrelas e dos mundos no seu ecoar fenomênico, né, no palco do espaço-tempo. Isso é belíssimo, gente. Isso parece uma poesia. Para mim, isso parece uma poesia. É uma coisa belíssima. Né? Essa reverberação fenomênica dessa descomunal onda quântica. Né? E, então, essa onda quântica é estudada pelas equações chamadas equações de Wheeler e de White. Wheeler e de White, porque o de Wheeler, com muita humildade, né, admitiu que ele estava fazendo acréscimos, na verdade, a matemática já lançada pelo John Wheeler. Né? Então, isso enriqueceu sobremodo a gênese cósmica, permitindo, então, à cosmologia moderna fazer novos estudos, novas previsões, e não é que elas estão, esses estudos estão, então, corroborando a metafísica baldiana. Né? Tá certo? E nós vamos voltar a falar sobre isso, então. Vamos entender, então, que nesta micro-realidade, onde existe o borbulhar cósmico, né? O borbulhaço cósmico, nessas diminutas bolhas de espaço, né? Nessa espuma de spin, no interior desse diminuto palco, o palco espacial ínfimo possível, não existe menor do que ele, né? Ali é que vão se digladiar as duas grandes realidades cósmicas, as forças do S e as forças do AS. Ali elas vão se chocar.
as forças divinas, que são ordenadoras, com as forças caóticas geradas pela queda do espírito, que são as forças do AS. Então, ali nós vamos encontrar a arena onde se digladiam a ordem e o caos, a precisão e o indeterminismo, a onda e a partícula, o real e o irreal, a não localidade e a localidade, o emaranhamento e o fracionamento quântico, a imponderabilidade e a concretude, o todo e a parte. Estão ali digladiando, produzindo, então, a fenomenologia quântica com as suas magias. Está claro, amigos? Nós podemos encerrar esse pequeno ensaio e vamos fazer um compartilhamento de algumas imagens para completarmos esses nossos conceitos, né? Então, vamos lá. Estamos aí com uma imagem, naturalmente, uma imagem imaginária, né? Não se pode divisar essa realidade, mas uma concepção artística do que seria esse borbulhar cósmico, né? Na sua intimidade, né? Seria isso mais ou menos essa figura aí, né? Formando esses loopings e essas borbulhas, né? Seria mais ou menos isso, né? Bem, aqui temos uma gravura muito interessante. Essa gravura foi retirada do livro Universo Elegante, de Brian Greene. E ele mostra, então, pelo menos numa concepção artística, nós dando um zoom no espaço vazio. Então, peguemos um espaço qualquer ao nosso redor, completamente vazio, e vamos dar um zoom nesse espaço, aumentando-o cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até compreendermos que ele está granulado, né, que seriam esses quadradinhos, e um quadradinho desse, damos um zoom nele e vamos chegar, então, onde podemos ver a espuma de espinho, o borbulhaço espacial, as borbulhas que formam o espaço, né? Então, aqui nós estamos na ordem de 10 a menos 33 centímetros, 0,33 zeros de centímetro, né? Que é o espaço de Planck, que é a menor dimensão possível no nosso universo. Nós anotamos aí, por curiosidade, né, um limite superior do nosso universo, essa é a maior frequência possível se encontrar no nosso universo, que é 3 vezes 10 elevado a 43 Hz, que é o limite superior, né? É uma dimensão também absurda, mas é o limite superior do nosso universo, né? Então, essa é uma figura do tecido espacial que nos envolve, que nos embrulha, nós estamos mergulhados nesse tecido espacial e vemos exatamente o todo fracionado. E nós sabemos responder por que o todo está fracionado. Graças ao nosso papai Ubaldi. Todos vocês sabem responder por que o todo está fracionado nesses grânulos? Porque houve um pulverizar fenomênico resultante da queda do espírito. A substância se pulverizou nessas entidades mínimas, né? Então, aqui estamos observando, numa concepção artística, o que seria o espaço quantizado, na sua mínima dimensão possível. E nessa outra concepção aqui embaixo, essa aqui está no livro A Realidade Oculta, a realidade não é o que parece, né? O livro do Carlo Rovelli. E também é um emaranhado de borbulhas, né? Muito bem, então, essa é a espuma de espaço, né? A espuma de espinho, que já vimos. Aqui também uma concepção artística do que seria
esse movimento aqui. O movimento está até harmônico, mas ele seria completamente desarmônico, porque cada borbulha dessa estaria num determinado ritmo, não necessariamente idêntico aos seus vizinhos, mas, enfim, também poderia ser gerando uma onda, né, ultramicroscópica de espaço, e seria aí esse frenesi, essa agitação constante dessas borbulhas, né? De tal forma que onde essas borbulhas se encontram, onde elas se tocam, que formam-se os nós de espaço, que é o espaço que nós existimos. Então, nós existimos onde essas borbulhas se tocam, formando os nós de espaço. Aqui nós vemos também um zoom na espuma de spin, na espuma de espaço, para compreendermos que dentro dos anéis nós temos o AS, a dimensão espaço-tempo. Aqui estamos vendo um loop, né, no espaço de Planck. Aqui nós estamos diante de campos fechados, assimétricos, heterogêneos, compostos de espaço, tempo, matéria e energia, que estão apenas aqui dentro. Fora, nessa base aqui, ó, que tudo sustenta, e realmente para nós é um vazio, nós encontramos a não localidade. Aqui sim nós temos um campo simétrico, homogêneo, composto de não espaço, não tempo, não matéria, não energia. Não venham me perguntar o que é não tempo, não espaço, não matéria, não energia, porque algo existe aí nessa região e nós não sabemos o que é. Se vocês perguntarem o que tem aí, eu digo, aí está o campo divino. Ele está formado por não matéria, não energia, não espaço, não tempo. Nós chamamos isso de não PET. PET é processo, espaço, tempo. Então, ele está formado de não processos, espaços temporais, né? Porque tudo aí é processo espaço-temporal, né? O próprio espaço, o tempo, a matéria, a energia são processos espaço-temporais, né? Mas essa outra realidade, ela é não PET. Então, nós enxergamos aí a localidade e a não localidade. Embora seja uma concepção artística, porque nós não temos como, naturalmente, representar por formas a não localidade. A não localidade é informe. A não localidade não se desenha em formas. E nós não sabemos o que é um universo sem formas, feito de pensamento puro, né? Aproximemos ainda mais a nossa visão dessa micro-realidade que só pode ser vista pelos olhos do espírito. E aí vamos ver, então, né, os loops, né, as borbulhas. Dentro das borbulhas, o campo assimétrico, né, o espaço de Planck, não localidade, processos... aqui está errado, né, gente? Processos... Ah, não. Gente, me perdoem, eu troquei aqui, tá? Aqui está trocado, me desculpem, viu? Deu uma grande nota aqui. Aqui, na verdade, essas três setas estão dirigidas para cá, tá? Aqui onde as setas estão indicando... Ah, não, está certo, está certo. Só está errado aqui, ó. Aqui é PET, aqui são os campos assimétricos, aqui é PET e localidade. Aqui que é não localidade, né? Desculpem, viu, gente? Ficou trocado, né? Aqui é não matéria, não espaço e não tempo. São os campos simétricos da não localidade. Então, tá errado aqui, me perdoe mesmo esse grave deslize, né? Aqui é não localidade, aqui é localidade. Aqui é PET, aqui é não PET, tá? Esses dois enunciados estão invertidos, né? Desculpa, viu, gente? Do meu deslize, mas dá para compreender, né? Aqui, ó, esse platô vazio aqui, que está sustentando as borbulhas, é a não localidade, feito de não matéria, não energia, não espaço, não tempo. É o campo homogêneo e simétrico, não granular, é o contínuo divino.
E as borbulhas formam, então, o espaço quântico, né? De campos assimétricos, onde nós vamos encontrar matéria, energia, espaço e tempo. Certo? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui nós vamos encontrar o campo escalar do universo, feito uma grande onda, né? Aqui está a representação dessa grande onda, partindo do ponto de explosão do Big Bang, né? Reverberando como uma imensa onda, produzindo toda a nossa realidade, né? E esse universo, então, é uma imensa função de onda, vai ser assim estudada como em função de onda, né? Gerando, então, o universo inflacionário, né? A inflação do universo, a sua expansão vertiginosa, que nós interpretamos na palavra do Cristo, né? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levidado. Então, em decorrência da queda, né? Nós nos compactamos lá no espaço de Planck, mas o reino de Deus é um fermento e ele está agora crescendo como um bolo para voltar ao seu estado de origem, né? E aqui está, então, a reverberação, que nós vamos conversar melhor sobre isso, né, no nosso próximo encontro. Aqui é o ponto do Big Bang, esse estreitamento aqui, e as fórmulas, então, estão deduzindo que houve um universo prévio que se condensou nesse ponto e reverberou, ele pulou, ele quicou, né? O quicar é uma das traduções para o Bauce, né? Ele quicou e expandiu novamente, gerando o nosso universo, né? É belíssima essa imagem, porque ela reflete para nós 2 realidades, um universo de um lado e um universo do outro lado. É claro que nós estamos vendo a imagem do sistema e do antissistema, do cosmos divino original, de onde nós viemos, e do cosmos físico, transitório e temporário, que estamos imersos. É belíssimo, né? Nós aplaudimos essas concepções, porque elas são fantásticas, né? Aqui está o Kikar, né? O Big Boss, como se um universo prévio se condensou à unidade mínima e depois ele vai se dilatar novamente, gerando a nossa realidade, né? Nós vamos conversar melhor sobre isso. Essas teorias que agora colocam um limite no espaço, ela nos favorece agora a rever um dos paradoxos famosos da história, né? O nosso Alexandre poderia até explicar melhor, mas o Zenão de Sítio, nas suas aporias famosas, os seus paradoxos, ele propôs a famosa corrida do Aquiles e da tartaruga, né? E a regra era a seguinte: a tartaruga tinha que dar sempre metade do espaço que lhe faltava até o ponto final, de vantagem para o Aquiles. Entendeu? Visto que o Aquiles é muito ligeiro e era muito lenta, mas ela tinha que dar, o Aquiles tinha que dar sempre metade do espaço que falta para a linha final para a tartaruga. Então, o Aquiles ia se aproximando da tartaruga, mas ele tinha que dar metade do espaço que faltava para o final. Esse espaço ia se diminuindo, ia se diminuindo, ia se diminuindo, ia se diminuindo, e não acabaria nunca, segundo a proposta de compreensão da estrutura espacial que estamos imersos, né? Porque assim como entre 2 números existem infinitos números, evidente, nós sabemos isso da matemática, né? Existem infinitos números entre 2 números quaisquer, também existiria um infinito espaço entre 2 pontos quaisquer, né? Se o espaço fosse infinito, isso seria verdadeiro, né? Se não houvesse limites para o espaço, isso seria real. O paradoxo da corrida de Aquiles e da tartaruga
foi motivado pelo Zenão para explicar que o movimento é irreal, né? Porque não há movimento no espaço, porque o espaço estaria sempre presente. Mas ele se traduz nessa noção de que o espaço seria infinito nas suas dimensões microscópicas. Só que agora não. Quando a tartaruga chegar no limite de Planck e faltar 10 a menos 33 centímetros para a linha final, ela não tem mais como dar metade de vantagem para o Aquiles. Aliás, o Aquiles não tem como mais dar metade de vantagem para a tartaruga, né? E ela vai perder a corrida. O Aquiles vai saltar o espaço de Planck e vai chegar primeiro que a tartaruga. Então, depois de centenas de séculos, né? O Aquiles é lá do século 4 ou 5 antes de Cristo, mais de 2.000 anos, nós agora temos um fim para a corrida entre Aquiles e tartaruga, né? Quem vai para o pódio é o Aquiles. Por quê? Porque o espaço acaba na dimensão de Planck. O espaço tem limites, por isso essa corrida não é infinita como se pressupõe, né? Então, nós estamos aí, trouxemos para vocês o enunciado do Carlo Rovelli, né? No seu livro A Realidade Não é o que Parece, que é um livro que nos fala da gravidade quântica em loop, é um livro fantástico, eu recomendo para vocês, e ele tem esse enunciado interessante: ó, estamos contando os grãos de espaço que constituem o universo, um cosmo incomensurável, mas finito. É uma proposição interessantíssima que vai ao encontro das ideias de Einstein. Lembra que o Einstein não falava de um universo finito, porém sem bordas, né? E é mais um pensamento moderno que vem corroborar a noção de que o antissistema está limitado, como deve ser, né? Está cerceado por barreiras e nós não entendemos como são essas barreiras, porque não temos como compreender o que tem no final do nosso cosmos, mas existem barreiras, sim, né? Já identificamos precisamente a sua barreira no microcosmo, né? Então, é isso, meus queridos, que nós poderíamos comentar com vocês hoje. É um estudo mais curto, mas que abre um pouco, né, a nossa compreensão da realidade em que estamos imersos. Pelo menos eu assim espero, né? E que a gente possa pensar nessa interessante concepção. E no próximo encontro, então, nós vamos discutir o Big Bounce, que é a principal consequência dessa ideia, a existência de um rebote, de um salto, né, da realidade cósmica em que estamos, né? Nós vamos encontrar, então, no dia 31 de agosto, às 19 horas, para discutirmos o segundo tema da sexta parte da nossa obra, chamada, então, Big Bounce. É isso, meus queridos. Nós vamos, então, interromper aqui o compartilhamento. Vamos interromper também a nossa gravação e abrir um espaço para nós trocarmos algumas ideias. Foi muito bom estar com vocês e nós agradecemos imensamente por esta oportunidade.